Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui chegando, acendendo mais uma luz para ficar um pouquinho mais claro, senão fica muita penumbra em torno de nós que não temos luz própria nesse nível. Mas boa noite a todos, uma alegria quando recomeçamos nossa jornada de estudos, como temos feito durante todas as semanas, neste momento que estamos vivenciando esse comportamento novo. Gil e Tânia, boa noite, que já estão aqui conosco, já estão chegando também. Boa noite a todos e que nós possamos ter uma bela noite de reflexões, porque é exatamente isso que nós desejamos, ter algo melhor para aproveitarmos com os amigos. Boa noite, Rosa, sejam todos bem-vindos, para que nós então aproveitemos. Célia, Rosângela, muito boa noite a todos. Vamos ver, meus amigos, deixe-me só arrumar a nossa telinha aqui. Vamos ver nosso encontro de hoje, que é do livro Boa Nova, um livro do Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. E como eu tenho dito no Boa Nova, a cada capítulo é a narrativa do encontro de Jesus com um dos amigos de época, um dos seus companheiros de jornada, e sempre com uma lição para todos nós. Então, amigos, que a paz esteja entre nós, que Deus nosso Pai nos ampare, nos ilumine, que Jesus nos abençoe, que os amigos espirituais possam nos intuir, nos inspirar, nos amparar, a fim de que tenhamos as melhores reflexões e dessa forma possamos conduzir os nossos passos por veredas mais retas. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá então, Fátima, Débora, Cristina, Carol, Jane, Rosana, Marcos, Ivete, Edith, Laura, Didi, Vladimir, boa noite, amigos, Marina, boa noite a todos. E vamos, a Eliane chegando também, Terezinha. Vamos então às nossas reflexões de hoje. O capítulo 16, nós, a semana passada, encerramos a conversa de Jesus e a narrativa da vida de Joana de Cusa, que conhecemos hoje como Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. Neste capítulo que estamos iniciando, o capítulo 16, tem como título O Testemunho de Tomé. Então, nós vamos ver aquele apóstolo que era incrédulo, aquele mais difícil, mais ligado à materialidade das coisas. Conta então que Jesus estava voltando de uma de suas excursões e foi a Dalmanuta. A Dalmanuta, uma das regiões também da Galileia, onde vários fariseus se puseram a discutir com ele para experimentá-lo, porque era exatamente isso que faziam com Jesus. Levantavam questionamentos, faziam perguntas a respeito da lei mosaica, daquilo que ele aprovava ou não aprovava, para ver se ele caía em algum deslize e assim eles pudessem condená-lo de alguma forma, não é? Então, era esse o procedimento normal. Boa noite, Valéria, Sebastiana, Beth, Betinha, Adriana, boa noite a todos. Então, Jesus, diante desses questionamentos, e sabendo que era mesmo para testá-lo, ele diz: por que pede esta geração um sinal do céu? Porque eles queriam que Jesus de alguma forma fizesse algum milagre, alguma coisa fantástica para provar a sua grandeza e para provar que ele era emissário divino, coisas desse tipo, que queriam uma materialidade de comprovação. Então, Jesus diz: por que essa geração pede um sinal do céu? Frequentemente buscavam Jesus, aquelas criaturas,
para o que era maravilhoso, para os milagres extravagantes, no ar, no firmamento e nas águas, dizia Jesus. Constantemente ele era procurado para isso, de alguma forma que realizasse algo fantástico. E muita gente, ainda hoje, com relação à manifestação de espíritos, perdem essas coisas fantásticas, os chamados efeitos físicos, e a gente costuma dizer que se houvessem trabalhos mais de efeitos físicos, ficaria lotado, fariam filas para ver, porque o povo ainda gosta de pão e circo, né? E assim também era a época de Jesus. Então Jesus não afirmava ser o Filho de Deus. Se ele era o Filho de Deus, ele teria poder para fazer tudo isso. Não expulsar espíritos malignos? Com certeza, eles sabiam disso. Então, com que poder ele fazia assim? Não curar a paralíticos e leprosos? Quer dizer, ele tinha feito tudo isso. Se ele tinha feito tudo isso, ele poderia atender aqueles fariseus fazendo grandes demonstrações, mostrando o seu poder. Então os fariseus queriam crer, na moda deles, eles queriam crer na mensagem de Jesus, mas exigiam compensações do sobrenatural ao apoio do dia seguinte. Então, para admitir e para crer e para dar alguma validade àquilo que Jesus trazia, eles queriam ser atendidos numa demonstração de poder sobrenatural, para que então eles concordassem que Jesus era alguma coisa diferente, alguma coisa melhor. Vamos lá, boa noite Ana Clara, Cláudia, Eliana, Thelma, boa noite amigos, muito boa noite Dilza, Mara, Beth Brasílio, muito boa noite, Terezinha, boa noite. Lena chegando também, boa noite. E aí Tomé estava vendo essa conversação desses fariseus e querendo uma demonstração, e ele se entusiasmou, né? Ele achava que Jesus devia atendê-los, que Jesus deveria fazer algo excepcional, porque assim convenceria aqueles fariseus, aqueles doutores da lei. Então Tomé, o que mais se preocupava com a dilatação da obra do Cristo. Na verdade, ele queria, não era no sentido da curiosidade, ele queria que Jesus fizesse alguma coisa fantástica diante daqueles homens importantes, porque assim a obra do Cristo, a divulgação do reino dos céus, ia de vento em popa, ia ganhar um up, ia mais adiante. Então, por conta disso, que ele entendia que ele se preocupava com essa dilatação dos ensinos, e porque ele achava necessário que outras pessoas também soubessem, outras pessoas aprendessem alguma coisa. Então isso era necessário, e a zona de influenciação do Senhor junto aos homens considerados mais importantes e mais ricos. E claro, imagine se Jesus fosse aceito por eles, se ficasse demonstrado o seu poder, aí muitos iriam aceitar as suas orientações, a sua palavra, o seu ensino, porque nós somos tendenciosos a isso, desde que algo mexa ou se mostre diferente, ou mexa com o nosso pensamento ou com os nossos sentimentos, nós embarcamos na ideia que o outro está oferecendo. E assim, Tomé achava importante Jesus fazer isso para que a sua mensagem pudesse ser melhor divulgada. E ele exigia muitas vezes, ele atormentava Jesus, porque ele exigia que Jesus fizesse isso, uma grande apoteose, um grande momento, um grande feito. Ele pedia isso, né, a Jesus, então que Jesus pudesse atendê-lo. Mas naquele dia Jesus descansava em Dalmanuta, uma choupana de um velho pescador, Zacarias. Jesus estava ali, diante de todo esse convulsionamento que a sua presença causava. Ele estava muito tranquilo na casa desse velho pescador de nome Zacarias. E Tomé chega, entusiasmado
com estes que desejavam sim se aproximar de Jesus, desde que Jesus pudesse mostrar a eles algo fantástico. Aí eles se dignariam a descer do pedestal e se aproximar dele. Então Tomé chega e diz a Jesus: Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade, em Dalmanuta, próximo à casa paupérrima de Zacarias, e desejam o sinal da vossa missão divina. Eles queriam provas de que ele era, sim, um enviado celeste. E o Tomé estava empolgado, porque eram pessoas importantes que estavam ali. E assim, ele vai pedir a Jesus que ele faça alguma coisa, dê um sinal da vossa missão divina. Jesus permanece em silêncio, não responde nada. E Tomé então diz a Jesus: são altos funcionários de Herodes, em companhia de doutores de Jerusalém que excursionam por estas paragens. Então ele quis justificar que eram pessoas tão importantes, altos funcionários de Herodes, do governo, mais os doutores da lei, os conhecedores, doutores de Jerusalém, e estavam ali, se dignaram a chegar até aquele local. Então ele justificava o pedido, acompanhados ainda de patrícios romanos, interessados em conhecer o lago, porque aquela região era à margem do lago, que queriam conhecer aquelas pequenas cidades, pequenas vilas que existiam em torno do lago de Genezaré. Eles interessados em conhecer o lago e suas aldeias mais influentes. E lógico, agora queriam conhecer Jesus. Porque no início da pregação de Jesus, ele permanece em torno do lago, visitando essas aldeias todas que existiam ali. Fosse Tiberíades, Cafarnaum, Dalmanuta, Magdala, eram aquelas pequenos lugarejos em torno do lago onde a vida econômica se fazia, onde o descanso se fazia, onde o clima era mais ameno. Por conta disso, essas pessoas tinham ido até lá, desejosos então de conhecer a região e aproveitando, sabendo que Jesus lá se encontrava, já sabendo da fama de Jesus, eles queriam então que ele fizesse algo fenomenal, sobrenatural, para convencer os doutores da lei, para convencer as pessoas importantes do governo de Herodes e os romanos que lá se encontravam. Porque Tomé entendia que essas pessoas convencidas seriam carro-chefe para a divulgação da mensagem que o Cristo estava trazendo. Então, ele diz assim que ele estava ali portador de um convite dessas autoridades para Jesus. Ele fora até a casa de Zacarias, esse pescador, para fazer o convite em nome desses doutores, desses homens da política, desses romanos, oficiais romanos. Ele foi fazer um convite, ele levou um convite a Jesus. Eles vos esperam na casa do centurião Cornélio Cimbro. Então é interessante, eles queriam conhecer Jesus, mas eles não se deram a humildade de ir até a região mais pobre do local para encontrá-lo. Pelo contrário, convidaram-no para estar com eles numa mansão que era de um centurião romano, Cornélio Cimbro, um centurião romano. E Jesus, muito tranquilamente, pergunta a Tomé: que desejam de mim? E Tomé lhe responde: querem conhecer-vos, mestre. Olha, ele estava entusiasmado com a possibilidade dessa alta sociedade de época travar conhecimento com Jesus, abraçar a ideia de Jesus, os ensinos que ele trazia e divulgar, fazer com que esse reino do céu mais rapidamente se instalasse na terra. Jesus então diz a ele: não é necessário que me vejam, para que sintam a verdade que trago do nosso Pai. Se eles queriam conhecer Jesus, Jesus dizia: não precisa me ver, basta conhecer o ensinamento, basta saber dos ensinos, das palavras que eu estou trazendo, e vão me identificar como alguém que está trazendo uma mensagem do Pai.
Deixando transparecer, então, o desgosto que aquela resposta lhe causava, Tomé insistiu, porque ele era insistente, renitente nos seus pontos de vista. E assim, ele insiste, mestre, mestre, atendei-os. Quer dizer, não custava Jesus ir à casa do centurião romano, fazer lá algo sobrenatural, para que eles pudessem, então, talvez num jantar, numa festa, numa ceia, receber a Jesus e perceber essas coisas todas. Então ele diz, atendei-os, que será do evangelho do reino e de nós mesmos, sem o apoio dos influentes e prestigiosos? É interessante nós vermos que, mesmo nos nossos dias atuais, muitas vezes essa situação se repete. As pessoas querem que aquele que está porta-voz de alguma mensagem mais edificante atenda-os com favores especiais e particulares por serem importantes na sociedade. Aqueles que estão na retaguarda, junto dos que realizam determinados trabalhos, entendem que a obra só vai crescer, só vai ter valor se apoiada por pessoas influentes e pessoas de prestígio na sociedade. Então é isso que Tomé diz a Jesus, que será do evangelho do reino? A palavra evangelho é boa nova. Boa nova é a novidade, o ensino, aquilo que Jesus trouxe. Do reino, porque ele falava do reino dos céus, daquilo que transcende a materialidade. Então, o que será desses ensinos, dessas palavras, e de nós mesmos, quer dizer, como representantes disso tudo, sem o apoio de pessoas influentes e prestigiosas? Ele queria travar relação com essas pessoas para uma divulgação maior. Acreditais na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo? Ele questionava o mestre se ele acreditaria que a sua mensagem poderia vencer o mundo sem ele se aliar às energias que dominam o mundo, ao modo de ser, a materialidade terrena. É onde muitas vezes nos perdemos, não é? Quando queremos nos aliar às coisas do mundo e achando que a mensagem pura, limpa, ela não vai se sustentar. Se sustentou tanto, são 2000 anos e nós estamos aqui revendo esses ensinos, revendo para aprender. Então ele dizia naquele momento, mostrai-vos a esses homens, revelai-lhes o vosso poder divino, pois ao demais eles apenas desejam conhecer-vos de perto. E pessoas importantes, muitas vezes, acham que têm mais direito que outros. Eu me lembro certa vez, quando em Uberaba, naquelas noites memoráveis de Chico Xavier, psicografando mensagens de entes queridos a familiares que ali se encontravam, me lembro de uma mulher muito bem arrumada, muito bem posta, de uma aparência de pessoa bem materialmente falando, socialmente falando. E esta mulher era já madrugada e o Chico lendo as mensagens, ela esperou até o final, porque o trabalho do Chico começava às 7 horas da noite, terminava às 5 horas da manhã. Ela esperou até o final e não veio mensagem do filho dela, que ela desejava. E ela saiu muito brava de dentro do centro, falando em alto e bom som para todo mundo ouvir, e nós estávamos ali, claro que ouvimos, e ela disse assim, imagine, ela era da Bahia, não me lembro a cidade, mas assim, eu vim da Bahia de avião, direto para cá, para receber mensagem e não recebi nada, ela estava muito brava. Aí a gente olhou em torno, né? Ela de avião, muito bem arrumada, achou que por conta disso receberia sim a mensagem que tanto desejava. E nós vimos outras pessoas tão simples, que foram com tanta dificuldade até ali, que estavam num hotelzinho barato, em vez de um hotel melhor em Uberaba,
mas no hotelzinho barato, pousadas pequenas, né, verdadeiras pensões por uma noite, e receberam mensagem. O Chico não se deixava impressionar. Como médium, ele não fazia particularidades de atender especialmente esse ou aquele porque tinha melhor posição social, porque tinha alguma coisa. E muitos saíam falando mal, porque não puderam receber. Não entendiam a mecânica de uma mensagem mediúnica. Não entendiam que todos ali, independente de classe social, de posição, de dinheiro, não entendiam que todos eram iguais diante de Deus. E que o mundo espiritual não olha essas coisas para nos atender. Então, a época de Jesus foi aquilo. Tomé se impressionava com aparência, com posição social, com os títulos que as pessoas tinham. As pessoas se impressionam com títulos, querem currículos para dar algum valor, alguma veracidade àquela criatura, esquecidos de que muitas vezes não é esse currículo terreno de quantas faculdades fizemos, quais são os nossos títulos que vão garantir a qualidade do que esse espírito tem para oferecer estando aqui encarnado. Sabedoria não se adquire com currículo, mas se adquire com experiência de vida. E assim a gente ainda se comporta. Tomé fez a mesma coisa com Jesus naquele instante. Vamos lá, mais um pessoal que eu não dei boa noite: Gil, Mona Lisa, Silvia, Marli, Edna. Eu não tinha dado boa noite, Ivone. Eu não tinha cumprimentado esses amigos ainda: Júlio, Márcia, Anitta, esses todos que estão conosco nesse instante. E então Tomé tenta justificar para Jesus. Terezinha minha cunhada, Rosa. Então nós vemos aqui Tomé tendo essa mesma forma de ver os fatos que ainda hoje nós vemos acontecer, né? E é só prestar atenção. Diz: mestre, atendeis o que será do evangelho do reino, sem o amparo, seu prestígio, sem influência desses? Será que nós sairemos vitoriosos? Mostra esses homens, o que eles querem ver é o sobrenatural, é um milagre, é um acontecimento. Mostra a eles, para que eles, porque eles querem só conhecer de perto. E Jesus diz: olha, se eles conhecem a mensagem, já me conhecem. Não precisam me ver, né? Não tem necessidade disso. Tomé então diz a Jesus o seguinte: Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário. Jesus diz a Tomé, né? Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Dizendo que as coisas de Deus não há uma exigência divina de que neste ou naquele local, neste ou naquele templo, é que ele será conhecido, as suas coisas, os seus ensinos serão conhecidos. Antes ele diz que Deus será assim reconhecido pelo homem, pelo ser humano, no santuário perfeito do conhecimento de si mesmos. Quando olharmos para nós mesmos, quando buscarmos nos conhecer e nos percebermos como criaturas criadas por Deus, que não somos só este corpo encarnado, este ego que se apresenta, se persona dessa vida atual, mas que somos seres de luz criados por Deus. É aí que nós vamos entender a grandeza dele e sermos eternamente gratos por conta disso. Então ele diz isso: Deus não precisa de exibição. Cada um vai ter esse encontro com a divindade, no íntimo de si mesmo, no aconchego do próprio coração. Então ele diz: eu venho de meu Pai e tenho que ensinar as suas verdades divinas.
Quer dizer, eu não tenho que satisfazer os homens. Eu tenho que mostrar aos homens as coisas de Deus. Atender aquele chamado apenas como uma demonstração de poder era coisa que Jesus não estava interessado em fazer. Num outro momento, no entanto, nós vamos ver Jesus atendendo um centurião, para a gente ver que não era uma exclusão por ser a casa de um centurião. Nós vamos ver quando Jesus é procurado por um centurião para curar um seu que estava muito doente. E ele vai até Jesus, esse centurião, porque o escravo pediu, né, que Jesus o ajudasse. E o centurião, que era proprietário desse escravo, porque era assim que era uma peça, era um bem, um patrimônio, mas que deixou de lado essa questão proprietária, tornou-se um amigo do seu serviçal. Ele vai procurar Jesus para curar este amigo serviçal. E Jesus se prontifica a ir à casa dele. Ele se sente envergonhado de Jesus ir à casa dele, porque era um pagão, era um centurião, era um gentio. Então ele diz a Jesus: não precisa. Se o Senhor disser uma única palavra, meu escravo haverá de se curar. Poupando aquela situação desagradável que ficaria, até achando que a casa dele não era digna da entrada do Cristo. E Jesus então vai em paz, ele fica curado, entendendo o constrangimento daquele homem. Então Jesus não se negou. E aqui era um caso de demonstração, de passar a hora, passar o tempo, fazer ali um teatro para que eles se deliciassem. Não era uma coisa séria, verdadeiramente. Então Jesus justifica que ele não precisava fazer essas coisas mirabolantes apenas para demonstração de poder, porque ele veio para trazer o ensino do Pai a todas as criaturas. E esse ensino não precisava dessas demonstrações. Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais, dizia Jesus. Apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente através da vida. Jesus estava dizendo que nunca ele pediu para discípulo nenhum homenageá-lo como uma pessoa importante. Ele não se dava este crédito, este valor, e não entendia que precisava de lisonjas para ser o líder, para trazer o conhecimento. Ele disse, pelo contrário, a única coisa que tenho recomendado, não obrigado os seus como um ato de profissão de fé dentro do núcleo cristão que estava se formando, não. Ele recomendava que todos se amassem reciprocamente através da vida. E isso é muito bonito, porque muitas vezes nós, dentro dos templos religiosos, dentro desses encontros que temos nas mais diversas religiões com os irmãos de fé, como assim é costume falar, há um tratado mais carinhoso, uma atenção maior, né, para aqueles que compartilham das mesmas ideias que nós. Há essa maneira de ser. No entanto, Jesus está dizendo, olha, eu estou pedindo que se amem, e não é só pelo quesito fé, pelo quesito grupo que estava se formando, os núcleos cristãos estavam se formando. Esse é para que se amem através da vida. Todos se amem. Eu recomendo que todos se amem através da vida. Se amem reciprocamente. Então, o discípulo do Cristo, aquele que abraça as ideias do amor, as ideias do bem, e a demonstração disso é na vida. Ele não precisa de um local específico para demonstrar o bem.
Esse bem será demonstrado todo o tempo em atitudes na vida com todas as criaturas. Por conta disto é que nós vemos Jesus falando desse jeito. A Eliana está dando uma boa noite hoje especial, porque graças a Deus a mãe dela teve alta da UTI e está aguardando o retorno. Bem-vinda ao lar, bem-vinda às vibrações. Meus amigos, vocês não têm ideia. Até me emociona muito falar das vibrações que são geradas aqui nesse encontro que nós fazemos. Estas vibrações têm atendido a tantas pessoas que estão hospitalizadas, que estão adoentadas, levando a elas essa energia. Por isso que eu digo, esses coraçõezinhos que sobem, este positivo que a gente vê, essa demonstração de alegria, de carinho, isto é o amar que Jesus estava falando. Porque lança-se no ar e para todo mundo, indistintamente, uma energia melhorada, uma energia de saúde, uma energia de alegria. Essa é uma forma de amar, porque amar é cuidar, é emitir ao outro alguma coisa boa. Como dissemos ainda, não dá para amar o inimigo como se ama o amigo, não dá, porque não dá para conviver. Mas não conviver não significa odiar, não significa ficar árido. O sentimento do amor precisa continuar, ainda que não possamos conviver, mas possamos emitir energias boas às criaturas. E graças a Deus, nós sabemos disso, que essas energias geradas por esses corações amigos que compartilham deste encontro são aproveitadas pelo mundo espiritual em benefício de muitas criaturas. Assim, seja a vontade de Deus para todos aqueles que estão necessitados de uma energia melhorada. E continuando a nossa conversa, a gente faz essas interrupções, a gente se emociona porque sabe dos efeitos destes nossos encontros, das preces, das vibrações. Mas voltemos à conversa de Jesus com Tomé, quando ele pede isto: se amem reciprocamente através da vida. 1000 formas de amar, 1000 formas de emitir o que é bom a todas as criaturas. Esse foi o convite de Jesus, por isso que ele dizia, não é preciso coisas mirabolantes. O amor é simples, é apenas essa emissão do desejo do bem, esse cuidado, este zelo, esse olhar, esse estender a mão, esse ocupar-se, preocupar-se. Tudo isso é o componente que vai juntando e gera essa qualidade melhor do viver. Então Jesus diz a ele: julgas que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? Porque Tomé atrelou a ideia de que a boa nova, o ensino que Jesus trouxe, o ensino divino que ele estava trazendo, era por conta dos homens a sua divulgação. Não, independente dos homens, a lei do amor, a lei de Deus se cumpre e a verdade se revela, independente da vontade dos homens. Ela surge. Então, se julga que o evangelho do reino, que esses ensinos, seja causa dos homens perecíveis, são eles os responsáveis por isso? Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, destinadas à renovação pela morte, nos eternos caminhos do tempo. Porque se dependesse dos homens para que os ensinos, a lei de Deus se apresentasse e se fizesse cumprir, imagine as criaturas em locais tão distantes que não têm acesso ao conhecimento. Será que Deus as abandonou? Será que elas não têm
nenhuma condição de receber intuitivamente a inspiração, a iluminação. Será que não é possível isso? Nós sabemos que sim, que desde que o mundo é mundo, a mensagem chega, a luz se faz. E este ou aquele vão sendo elementos de contato, divulgação. Mas o que é de Deus não está nas mãos dos homens, porque senão, diz Jesus, seria uma construção tão mesquinha, tão precária como as construções materiais que nós fazemos, que se acabam com o tempo, quando as verdades são eternas, não se acabam com o tempo. Assim, continua então Jesus nessa conversação com Tomé para dizer a respeito dessa atividade que ele solicitava como se fosse muito importante. Não, a verdade vai surgindo, seja onde for que estejam as criaturas, ela se fará presente. E por conta disso, com certeza, ela virá à tona em todos os pontos, independente da nossa condição. Uma vez eu estava conversando com Carlos Bacelli, um amigo de Uberaba, escritor espírita, médium, muitos conhecem Bacelli, e falávamos a respeito de um item, de um trecho na obra de André Luiz, e falávamos também de algo que Dr. Inácio, através de Bacelli, tinha colocado. E eu disse, Bacelli, que coisa impressionante. Há 2 anos atrás nós trouxemos isto e mostrei para ele o que era, a respeito mesmo de estudos. E ele disse, Marina, as verdades estão no ar. Aquele que conseguir sintonizar, capta. Dizendo que não era uma exclusividade dele e nem de ninguém. As coisas de Deus, as verdades estão no ar. E aquele que conseguir em algum momento elevar um pouquinho o seu padrão, ele consegue captar e trazer aquilo com propriedade. Então independe da raça, independe da religião, independe de tudo. Depende unicamente de estarmos melhores em nós mesmos, corações mais leves, consciências mais leves, envolvidos com o bem, com a prece, e todos nós seremos instrumentos do bem na terra, sem exceção. Foi isso que Jesus então disse a Tomé. E continua ele dizendo a Tomé, os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão que entregar a alma a Deus algum dia? O que é que eles têm de diferente das demais pessoas? Vamos lá, boa noite, Vera, Regina, Edna. Boa noite a todos. Ivone disse que vai retomar os estudos amanhã. Deixe-me só marcar um pouquinho algo aqui. A nossa internet no computador às vezes falha, eu saio um pouquinho assim, mas aí a gente tenta acertar as coisas por aqui mesmo. Então, gente, Jesus disse, olha, o que eles têm de diferente? São romanos, são importantes judeus e algum dia não entregarão a alma a Deus, ou seja, não vão também morrer, perecer? É igual a todo mundo. Eu, quando no hospital como voluntária, por muitos anos trabalhamos aqui no regional como voluntária, eu dizia para mim mesma, né? Pensava isso diante dos quadros que eu observava. Eu dizia, na horizontal desses leitos, todas as alturas se anulam. Nos leitos de hospital, naquela caminha que está lá na horizontal, não tem mais importante ou menos importante. A dor ou a doença, ou a angústia ou a aflição, ou a solidão ou a reflexão,
atinge igualmente as criaturas. Via uma diferença: os que tinham fé eram aqueles que conseguiam suportar melhor aquela situação difícil, dolorosa às vezes. Mas todos se igualam. E é isso que Jesus diz a Tomé: eles não vão também perecer um dia? Não vão também entregar a alma a Deus algum dia, como todas as demais criaturas? Quem será o mais forte e poderoso? Dizia Jesus a Tomé: Deus, que é o Pai de sabedoria infinita, na glória, na excelsitude, ou César romano, que terá que rolar do seu trono para o pó da sepultura? A quem eu vou servir? Por isso que não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. É um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e é uma lição de Jesus. Estamos na terra, mas não somos da terra. Somos espíritos criados por Deus. Qual é a nossa opção? Vamos servir e nos escravizarmos às coisas da terra em detrimento das coisas de Deus? Então ele dizia: quem é mais poderoso? Quem é mais forte? Deus na sua glória, na eternidade, na sua sabedoria? Ou o César romano, que terá que rolar do seu trono para o pó da sepultura? Quem era o mais importante? A quem eu estava dando mais valor? A quem Tomé estava dando mais valor, mais importância naquele momento? Tomé, então, diz a Jesus: Mestre, compreendo vossas observações. No entanto, tem um mas, né? E sempre o mais é que torna a coisa mais importante também. O mas faz o mais importante. Então, assim, compreendo vossas observações. No entanto, esses forasteiros desejam apenas um sinal de Deus nos céus. Minimizando um pouquinho a situação com Jesus. Eles não estão pedindo muito, Senhor. Eu entendo tudo isso que o Senhor está falando, mas olha, é só uma demonstraçãozinha, é só um atendimento particular, porque às vezes isso acontece com médiuns. Por conta de alguém ser mais importante que o outro, querer um favor mediúnico, é só um atendimentozinho, então vamos fazer um trabalhinho em favor desse ou daquele. Muito acontece isso. E Tomé fala isso com Jesus. Jesus, naquele instante, responde a ele: mas, lá vem Jesus com o mas também. Se são incapazes de perceber a presença de nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um simples sinal? Para que é que eles querem um sinal do céu e vão reconhecer como um sinal de Deus, se eles não conseguem perceber a presença de Deus nas coisas? Para que isso? Qual é o valor? Os pais humanos sabem que sem o seu esforço ou sem a generosa cooperação de alguém que o substitua à frente da família, seria impossível o desenvolvimento dos seus filhos no que se refere à assistência material. Contudo, os homens do mundo encontram a casa edificada na natureza com a exatidão de suas leis e insistem em negar a assistência da providência divina. Ele faz um comparativo, dizendo que os pais humanos precisam de alguém, precisam da ajuda de alguém, se esforçam em cooperação para educar, para criar, dar conta da família terrena. E sabendo que seria impossível o desenvolvimento dos seus filhos se não tivesse uma assistência material. É lógico, todos nós sabemos disso, o quanto é importante para cuidar da família. Mas o homem encontra no mundo a casa pronta. O planeta é a casa do homem. Está pronta e perfeita na exatidão das leis divinas que regem esta morada terrena, e no entanto o homem nega a assistência da providência divina em sua vida. Olhemos o nosso planeta.
temos ar suficiente para respirar. A precisão com que o planeta está distante do Sol é tal que, se aproximasse um pouquinho do Sol, nós morreríamos, queimados. Se afastasse um pouquinho na sua órbita, um pouquinho, nós também pereceríamos congelados. Há uma precisão da localização do planeta no sistema para que a vida se processe com esta qualidade, a vida natural no planeta exista. Nós não reparamos neste ar que respiramos. Fosse este ar excluído da nossa atmosfera, este oxigênio tão importante, diminuíssem as algas nas águas dos oceanos e nós pereceríamos. E quem é responsável por elas terem surgido? Deus. E nós não percebemos isso. Não percebemos Deus na formatação da geologia terrena, que nos possibilita tanta diversidade botânica, vegetal ou animal, zoológica, que vem permitir uma qualidade de vida melhor para nós. E nós pegamos esta terra, este planeta, perfeito por natureza, criado por Deus diante dessas leis divinas, e maldamos sobre ele. Ferimos a terra, descuidamos da terra, descuidamos das criaturas que estão conosco na terra. Então é disso que Jesus fala, que o homem tem um mundo, a casa edificada da natureza, com a exatidão das leis divinas, perfeitas, dias e noites, horas de luz e horas de escuridão, para que as plantas façam a sua fotossíntese, para que liberem um ar para nós. Enfim, é tudo muito preciso na natureza, muito preciso. Não é à toa que contam os antigos, aquelas historinhas que a gente ouvia quando era criança. Minha mãe contava muitas histórias de que um homem queria questionar um pouco Deus, ele não estava satisfeito com algumas coisas e achava que Deus, não tinha feito a coisa exata, não era como ele queria. Ele dizia assim, não, então isso aí não tá valendo, né? E este homem, então, ele adormeceu embaixo de uma jabuticabeira e olhando para aquela árvore, dizendo, uma árvore tão grande como essa, produziu um frutinho desse tamanhico, que tem um pouquinho só de polpa, porque a jabuticaba tem uma casca fina, um caroço grande e uma polpa até em pouca quantidade. E aí ele diz, né? Deus não sabe não o que está fazendo, porque ao seu lado tinha uma pequena ramagem, né, no chão, e era um pé de melancia. Ele viu uma grande melancia naquele pé. Então ele disse, por que Deus não colocou uma fruta tão grande numa árvore grande e uma pequenininha num ramo pequeno? Afinal, seria mais adequado. E dormiu ali embaixo, ensimesmado e discutindo a capacidade divina de gerenciar as coisas na terra, né? No entanto, ele acordou assustado porque uma jabuticaba caiu bem, ele estava de boca aberta, né? Caiu bem na boca dele, ele deu uma engasgada, uma tossida, e era uma jabuticaba. E aí ele olhou e disse, nossa, Deus sabe mesmo o que faz. Porque imagine se fosse uma melancia que tivesse caído daquele tamanho em cima de mim. Deus está certo. Nós somos como esse. Ficamos discutindo as coisas de Deus, como se nós tivéssemos mais poder de entendimento das coisas na terra. E não respeitamos
a formatação das coisas na terra que estão de acordo com a lei divina. Claro que quando transgredimos em relação à natureza, a natureza, por estar formatada de acordo com a lei divina, ela vai reagir. Ela vai retomar o seu lugar, porque ela age no automatismo da lei. E nós é que transgredimos a lei divina e sofreremos as consequências, evidente, sobre isso. Então, meus amigos, continuava Jesus explicando a Tomé sobre esta condição de que se o ser humano se ocupa dos seus filhos, né, e cuida com tanto zelo, imagine se Deus não teria feito isto para os seus filhos. No entanto, as pessoas se negam a perceber a assistência divina, da providência divina em todos os momentos. E disse a Tomé: vai, Tomé, diz-lhe que o evangelho do reino não se destina aos que se encontram insatisfeitos e confortados na terra, destina-se aos corações que aspiram uma vida melhor. Lição de Jesus para Tomé: o evangelho do reino não se destina a quem está bem. O evangelho do reino é carta de consolação, de iluminação da criatura, de consolo ao coração sofrido, de esperança àqueles que estão desesperados. Esses são os ensinos do reino dos céus para todos nós, acenando com a possibilidade de que todos, como filhos de Deus, temos o mesmo direito. Então ele disse: vai, diz a eles que esse evangelho não se destina a quem está muito bem, obrigado. Se você está muito bem, está muito satisfeito com a vida e confortado na terra, o evangelho não tem nada para oferecer a você. Porque simplesmente você não está carente de nada. Lembram-se quando ele disse: eu vim para servir e não ser servido? Ele veio para atender carências e não para aqueles que estavam bem. E Kardec, eu acho que parafraseando Jesus, ele diz do Espiritismo a mesma coisa. O Espiritismo não se destina a quem está bem dentro dos seus conceitos religiosos. Ele se destina àqueles que têm dúvida, àqueles que estão insatisfeitos. É a esses que ele se destina. Porque quem está bem, está dentro da sua zona de conforto, está tranquilo, não tem qualquer questionamento, qualquer dúvida, qualquer mal-estar, ele está no degrau que ele deveria estar mesmo. Ele está bem por natureza. Deus o abençoe, que permaneça bem onde está e fazendo o bem onde estiver. Quem é que está ansioso, como disse André Luiz? A minha taça está cheia de insatisfação. Ele precisava buscar alguma coisa, porque o que ele sorvia todo o tempo era a insatisfação e não a plenitude. Por conta disto também é que Kardec fala da doutrina espírita. E é assim mesmo, no quesito religião, quando nós estamos satisfeitos onde estamos, está tudo tranquilo. Quando dúvidas surgem, quando queremos algo mais, quando não estamos plenos, é que nós vamos buscar alguma coisa diferente. É que nós vamos procurar algo que atenda o nosso interior. Sinônimo que não estávamos plenos nem satisfeitos. Então, se aqueles homens estavam muito satisfeitos onde estavam, Jesus não tinha nada para oferecer a eles. Porque qualquer coisa que oferecesse, eles iriam fazer descaso. Muitas pessoas, com relação à manifestação espiritual, dizem: ainda que eu visse alguma coisa, eu não acreditaria. Então, para que mostrar? Se já está armada para não aceitar, para não acreditar, continue do jeitinho que você está. Está bem para você? Ótimo, mantenha-se. Deixe para o dia que a insatisfação bater.
E aí vamos procurar. Então, dizia ele, o evangelho se destina aos corações que aspiram uma vida melhor. Se a sua vida está bem do jeito que está, ótimo. Se você quer algo melhor, quer viver mais feliz, quer estar bem, então o evangelho tem lição. O evangelho tem ensinamento para essa mudança interior que nós precisamos, que nós queremos, que nós ansiamos. Queremos uma vida melhor e uma vida plena. Não é questão da vida material, é da vida espiritual, a plenitude do ser. Neuza, muito obrigada pelo seu desejo por todos esses corações. Muito obrigada, Neuza Souza, por tanto carinho. Rosilene, obrigada pela presença. Eu vou desviar a cabeça um minutinho para poder colocar alguma coisa aqui que está paralisado na tela do meu computador. Mas nós estamos pelo celular tocando da mesma forma. Então, meus amigos, nossa, agora que eu olhei a hora. Agora, mas eu vou fazer mais um questionamentozinho de Tomé para Jesus. Mestre, qual será a nossa senha? Porque ele entendia que ele era de um grupo privilegiado, um grupo envolvido com o reino, queria alguma vida melhor. Então, dentro desse grupo, como é que nós vamos nos identificar? Qual será a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Qual é a senha para dizer que eu sou de Deus? Como eu me identifico? Como as criaturas vão perceber que eu estou vinculada às coisas divinas? Então Jesus disse a ele o seguinte: uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado tão só a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A identificação do verdadeiro cristão, a identificação da criatura que tem a proposta do bem, de vivenciar os ensinamentos de Jesus, de conectar-se com o divino, transcender a materialidade, espiritualizar-se. A identificação está por isto, uma lágrima que console, de alguém que está sofrido. Um esclarecimento para um coração que está atormentado. Uma palavra que chegue até ali. É isso que indica quem está do lado do bem. É isso que indica quem está seguindo os ensinamentos da Boa Nova de Jesus. Nós não precisamos de crachá. Por isso que Jesus, em certo momento, ele diz assim: não é por vestir a libré do Senhor. Lembram-se dessa passagem? A libré era a indumentária que identificava de que casa, ou na Índia, que casta você pertence. É a roupa que identifica. Então, se não é por vestir a libré do Senhor desta casa, do Senhor desta família, da riqueza, não é isto que vai identificar. Não é por vestir a libré. Não é por dizer Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus. Ou seja, não são as expressões da nossa religião que vai nos abrir as portas dos céus, mas é a expressão da nossa religiosidade, que é a conexão com as outras criaturas. Então lembremos o conselho de Jesus a Tomé. Você não precisa de um sinal especial que te identifique como uma criatura ligada ao bem, ligada à mensagem do Evangelho, ligada ao Pai Celeste. Uma lágrima que você cure, que você seque. Uma palavra que conforte alguém que está aflito, atormentado, que esclareça aquela mente. Isso é o que nos identifica como uma criatura do bem, como uma criatura da paz, como alguém que está trabalhando pela implantação do reino dos céus na terra. Só isso. É tão simples, é tão pouco o que Jesus nos pede como uma identificação de verdadeiros cristãos e pessoas desejosas do bem.
Assim, meus amigos, vamos parar essa conversa de Jesus com Tomé, que se aplica a qualquer um de nós, que somos os Tomés da vida muitas vezes, exigindo comprovações, como se precisássemos de algo tão excepcional para nos tornarmos seres melhores. Não, basta que nos olhemos interiormente, como disse Jesus, e que comecemos a aplicar em nós mesmos, esses ensinos, modificando o nosso comportamento diante da vida para com todas as criaturas. Um bom dia a alguém que passa daqueles invisíveis, né? É aquela pessoa que está varrendo, limpando, que nós passamos tão direto. Um bom dia, uma palavra, Deus te abençoe, um oferecimento de alguma coisa. Isso nos identifica como trabalhadores da linha de frente do bem. E é isso que importa e conta em favor de todos nós. Agradeço muito a companhia de vocês durante toda essa semana. As palavras, o carinho, as flores, os likes, os coraçõezinhos. E continuo pedindo, vão até o canal no YouTube, Marina Ferri, dá lá o seu like, vai lá, se cadastra, não custa nada, 2 minutinhos e é o suficiente para termos tantas coisas boas lá também. Pelo menos são boas para nós. Ainda não é o melhor, mas é o que é bom para nós, nos sustenta a fé e a esperança, nos ajuda a vibrar por esse mundo melhor. Quem sabe vai servir para outros corações, outras consciências também. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e nos permita, sim, nos tornarmos as criaturas do bem, ainda que estejamos cometendo os nossos pecadilhos ou pecadões. E aí tem uma página de Emmanuel destas, né, que eu gosto, que tem como título Vencerás, e num trechinho diz assim: se te enganasse em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que se te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego e assim vencerás. Que Deus os abençoe, até a semana que vem, que Jesus ilumine esta raça humana na face da terra, para que nos tornemos verdadeiramente mais humanos uns para com os outros. Muita paz, muita luz e até segunda-feira, se Deus quiser, quando retornaremos os nossos estudos sempre às 20 horas. Que Deus abençoe a todos.